Convidamos a nossa querida cardiologista, especialista em tomografia e também ressonância do coração. Ela quer cuidar de você, se especializou e se preparou e está na nossa capital, dentro do nosso estado, para cuidar da saúde do coração de nós mulheres. Ela já está aqui do meu lado, né, essa maravilhosa. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, Vanusa, produção, tá bom? É um prazer estar recebendo. É um prazer enorme estar aqui. E aí a gente faz aquela perguntinha, é verdade mesmo que os sinais do infarto na mulher é maior ou menor? Eu quero deixar essa história para quem está em casa agora, para que você tire essas dúvidas da gente. As mulheres têm infartos diferentes dos homens? São menos mulheres infartando ou mais mulheres? Perfeita pergunta, Vanusa. Olha, hoje, dados mundiais, 8,5 milhões de mulheres morrem por ano. Isso a nível mundial. 1 a cada 3 mulheres morrem de complicações de doenças cardiovasculares. Quando a gente fala de sintomatologia do infarto, de síndrome coronariana aguda, que é o entupimento das artérias coronárias, a gente tem 2 leques de sintomatologia. Os homens, que costumam ter aquela dor mais típica, sinal de Levine, dor torácica em aperto, com suor frio, irradiando para a mandíbula, para o braço. Já a mulher, ela tende a ter sintomas que a gente considera como sintomas atípicos do infarto. O que é isso? A mulher chega no pronto-socorro infartando, ela vai chegar como? Ela chega com uma dor epigástrica aqui na barriga, uma sensação de azia, sudorese, náuseas, vômitos. Às vezes ela diz, eu estou com dor aqui nas costas, não sabe explicar muito bem, chega chorando, muitas vezes é taxada até que pode ser mais uma crise de ansiedade. Então, a mulher tem essas manifestações atípicas. Uma paciente uma vez chegou com tonturas, a queixa dela era tonturas e um pouquinho de náuseas, só. E eletrocardiograma, típico de infarto, enzimas cardíacas alteradas. Então, o infarto vem diferente. E isso leva a um subdiagnóstico, até um diagnóstico muito tardio, quando já tem complicações desse infarto. Então, respondendo a sua pergunta em relação a quem infarta mais, não é nem a questão de infartar mais. A incidência é relativamente parecida, as mulheres tendem a aumentar um pouco após a menopausa. Mas as mulheres tendem a complicar mais o infarto, com morte cardíaca súbita e com as complicações pós-infarto. E quais são os fatores que mais agravam esse problema cardíaco na mulher, doutora? Pronto. As mulheres, além dos fatores de risco tradicionais que nós temos, que é hipertensão, diabetes, colesterol elevado, dislipidemia, essa parte também da síndrome metabólica, sedentarismo, tabagismo, tudo isso as mulheres têm os mesmos fatores de risco. Além da história familiar, pai, mãe, irmão com história de infarto jovem, morte súbita na família. Agora, a mulher tem alguns fatores que são intrínsecos dela, são intrínsecos nossos. É o quê? Por exemplo, a gestação, uma gestação que evoluiu com complicações. Por exemplo, com eclâmpsia, com a pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, um parto prematuro, que a gente sabe que está associado a algumas alterações de vasos placentários. Tudo isso aumenta o risco de AVC e de infarto, doenças cardiovasculares. Outra coisa que é intrínseco da mulher, a menopausa precoce, por exemplo, que acontece antes dos 40 anos, e até mesmo antes dos 50 já é provado que tem um risco maior de doenças cardiovasculares, porque perde o efeito dos hormônios, né, do estrogênio, e aumenta esse risco. Outra coisa também, as mulheres estão mais suscetíveis a doenças autoimunes, como por exemplo o lúpus, artrite reumatoide, a psoríase, que são doenças que, independente dos níveis de colesterol, se tiver em atividade, tem um maior risco de formar placa precoce nas coronárias, com um maior risco de entupimento e consequente infarto. Doutora, nos últimos tempos, as mulheres elas têm assumido responsabilidades gigantes. Nunca deixaram de ser dona de casa, nunca deixaram de ter suas tarefas dentro de casa, nem ao amanhecer, na hora do almoço, muitas vezes até à noite. E entram à madrugada cuidando e tendo vários afazeres. E a gente sabe que esse lado também psicológico, mental, ele pode, de uma certa forma, mexer com a vida diária desta mulher. Isso é algo que também
de uma certa forma, ligado a exercícios físicos, que sempre são tocados aqui no programa, podem, de uma certa forma, também cooperar com o agravamento desse problema cardíaco na mulher? Sem dúvida, excelente pergunta, Vanusa. Olha, as mulheres estão, por essa jornada de trabalho, por todas essas questões que você já falou, elas estão mais propensas a ter infarto e a ter AVC, relacionados com o estresse, com a depressão. Para você ter ideia, pacientes com depressão, eles têm um risco 2 vezes maior de ter infarto quando comparado a pacientes que não têm infarto e morte súbita cardíaca. Então, o estresse que a mulher, que é mais comum nas mulheres por essa jornada, está mais associado, sim, a um desencadeamento precoce da doença coronariana e, consequente, infarto e morte súbita. Podemos 2 dizer vezes mais. que, unindo a menopausa, problemas de diabetes, situações de pressão muitas vezes alta, situações que acabam agravando principalmente com a chegada da menopausa. Algumas mulheres dependem de hormônios. Isso. Quando chegam na menopausa, você passa a tomar hormônios para, então, de uma certa forma, resgatar situações que na tua juventude você não precisava dos hormônios, a não ser da boa alimentação, né, de todo um cuidado. E durante a juventude, você tem muita firmeza, você tem muita segurança de que você está preparada para enfrentar tudo, mas quando chega nessa época, principalmente da menopausa, os hormônios mudam e você deixa de absorver esses hormônios da natureza, do que é teu, e passa a não ter mais, e aí você tem que tomar remédios. Quais são os cuidados que as mulheres devem ter? Como elas devem ter uma certa cautela? Por que eu falo isso com uma cardiologista? Porque eu acho que a gente precisa colocar na mente das mulheres, principalmente das nossas mulheres piauienses, que elas têm que ter um cuidado e um olhar diferenciado. O tempo passa e algo se gasta. E a gente tem que se valorizar mais relacionado à saúde. Isso é tudo algo que a mulher tem que ficar atenta? Sim. Vanusa, isso é um ponto muito importante e também muito controverso na literatura, na verdade. Olha só. Por quê? Porque depois da menopausa, né, a mulher passa a parar de produzir o estrogênio. Sim. Que é um hormônio que faz vasodilatação e que melhora a mobilidade dos vasos, fluxo sanguíneo. E isso faz com que ocorra um aumento da pressão arterial, aumento do colesterol, isso tudo aumenta o risco cardiovascular após a menopausa. Sim. Isso é fato. Uhum. No entanto, você poderia me perguntar, ok, então não é só eu repor o estrogênio que vai ficar tudo ok e eu previno o infarto? Não é bem assim. Porque a maioria dos estudos robustos que nós temos até a atualidade não mostram o benefício de fazer a reposição hormonal das mulheres em pós-menopausa como prevenção de doença cardiovascular. Pelo contrário, alguns estudos mostraram um incremento, uma sugestão de incremento do risco, né? Então, as mulheres que optarem por fazer a terapia de reposição hormonal e que está com sintoma refratário da menopausa e que precisa tomar, tem que passar antes, o ideal é mandatório que passe antes com uma avaliação cardiológica minuciosa antes de introduzir a medicação, para a gente evitar possíveis danos no futuro e não pegar numa fase mais tardia, mesmo sem sintomas. Acho muito interessante a gente conversar sobre esse assunto, porque quando as pessoas dizem que uma mulher é diferente da outra, que um ser humano é diferente do outro, a gente bate na mesma tecla. Eu tenho enxaqueca, de repente minha vizinha não tem, mas tem diabetes. Sim. Ela tem diabetes, mas de repente a outra vizinha tem problema de pressão alta, que ela não tem. Por isso que é muito importante a gente tocar nesse assunto e levar as nossas mulheres para uma cardiologista ou um cardiologista de responsabilidade, com especialização, porque tem como você se cuidar antes mesmo do problema chegar. Isso, é a prevenção, né, doutora? Eu acho que a gente vê nos olhos da doutora esse desejo de não cuidar do problema, mas evitar que o problema chegue, não é isso, doutora? Exatamente. Isso é muito sério, né? E que as mulheres precisam ter esse entendimento. Você tá bem, mas se você buscar um cardiologista para ver como está e o que você vai poder usar ou não, é muito melhor, né? Você foi no endocrinologista, você foi na sua ginecologista, mas você foi na cardiologista, você tá bem preparada para receber determinados medicamentos, né? Com certeza. Isso é muito bom, que maravilha. Agora sim, eu queria que você me falasse a respeito, por exemplo, de quando
a mulher tem que ficar atenta. Eu queria que você reforçasse mais uma vez relacionado a isso. Como a mulher que está em casa tem que ficar esperta com o coração dela? Perfeita pergunta. Quando é que, mesmo tendo menos de 35 anos, eu preciso procurar um cardiologista, além das queixas? Sem sentir nada, eu preciso procurar. Eu tenho história na família, minha mãe, meu irmão, meu pai infartou, tem ponte de safena, ou já tem vários stents de angioplastia, porque teve doença coronariana, que é um antecedente familiar. Ou história de morte súbita, é um irmão que faleceu com antecedente de coração crescido. Outras coisas importantes, por exemplo, pacientes que têm câncer de mama e estão em tratamento, que fazem radioterapia na região da mama, principalmente a mama esquerda, ou em quimioterapia, principalmente o uso de trastuzumab, que está mais associado à insuficiência cardíaca, que é aquela dilatação do coração, ele não contrai normalmente. Isso tudo tem que ter um acompanhamento durante o tratamento. Outra coisa, a gente teve a epidemia e tudo, teve infecção recente por coronavírus, quer iniciar atividade física, nunca fez, está sentindo palpitação, está sentindo um pouco de falta de ar. É importante que antes de começar, por mais que a gente queira que os pacientes façam atividade física, mas que façam de uma maneira segura. Então, antes de começar, passar por uma avaliação para ver se está tudo ok e depois ser liberado. Outra coisa, mulheres que dosam colesterol e está elevado, já tentaram reduzir esse colesterol sem sucesso, ainda não passaram no cardiologista, é importante passar para detectar precocemente possíveis outras doenças e fazer o controle adequado. Nossa, muito interessante essas informações. E tem algo que tem mexido muito com a minha cabeça e que a gente tem trazido de uma certa forma para a mente da gente. Hoje a gente quer tirar essa dúvida, principalmente ajudar a mulher que está em casa. A síndrome do coração partido. Sim. Fala dessa síndrome e me diga se ela afeta mais as mulheres. A gente precisa informar para quem está em casa. Que síndrome é essa? Mano, isso é muito interessante. Várias pessoas me perguntam isso. Será que existe mesmo essa síndrome do coração partido? Existe sim. Inclusive, fazendo os exames de ressonância cardíaca, a gente pega alguns casos de síndrome do coração partido, síndrome de Takotsubo. E é muito interessante, porque a síndrome, a mulher, geralmente são mulheres da meia idade, com uma história de um estresse emocional muito forte, a perda de um familiar, ou então uma separação, coisas, chega mesmo com dor torácica típica, eletrocardiograma altera as enzimas cardíacas. Quando a gente vai para o cateterismo para avaliar se tem alguma artéria entupida, não tem. Mas o ventrículo contrai diferente. Tem uma alteração clássica, que é o balonamento apical, que a gente chama, que isso é mostrado também no ecocardiograma. E depois de um certo tempo, com tratamento, em que essa descarga adrenérgica do estresse, da tensão que ela viveu, ela passa, ele remodela e volta. E realmente é uma simulação de infarto mesmo, muitas vezes pode deixar algumas sequelas no coração. Então existe. Então existe sim, não é uma coisa emocional, como quer dizer que é uma coisa só da cabeça. Não, altera de forma orgânica sim, e compromete o coração. Doutora, a gente acaba mostrando para todo mundo que a alimentação, tomar remédio ou até mesmo fazer até exercícios errados, sem você saber como está a sua mente, o seu corpo, o seu estado, sem antes visitar determinados especialistas, é um erro gigantesco. Porque às vezes você leva um problema para onde não deveria existir. A gente sabe que fazer exercício físico é saúde. A gente sabe que tomar remédio para, de repente, você aliviar uma dor ou resolver um problema se faz necessário. Hoje a gente vê muitas pessoas depressivas e vê muitas pessoas tomando remédios de tarja preta e que tem um determinado tempo para se parar e que muitas passam 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos tomando tarja preta. E que muitas vezes acabam trazendo problemas muito maiores. Isso é algo que a gente tem que observar e que a gente tem que passar para quem está em casa. Para você, mulher que está em casa, eu acredito que não seja normal você passar uma vida inteira se alimentando de remédios. Porque às vezes a gente tem a sensação que as pessoas comem remédio como se tivessem colocando farinha todo dia na sua alimentação. O que é para curar,
o que é para trazer melhora, muitas vezes pode lhe trazer problemas. É aquela história do o remédio que é para curar, se você não souber tomar, ele vai te matar. Então, assim, é muito importante de chamar a atenção para as mulheres, principalmente nesse mês de março, né, doutora? Sim. Vanusa, tem uma coisa que eu queria falar, é que dos óbitos, de cada 3 óbitos em mulheres, 1 é por doença cardiovascular. A doença cardiovascular, o infarto e AVC, são as principais causas de óbito em mulheres, vencendo câncer de mama e de colo de útero. Isso é interessante porque desde que a gente se entende por adolescente, desde a primeira menstruação, a mulher culturalmente é induzida a procurar um ginecologista, ver como é que estão as coisas, a prevenção do câncer de colo de útero, depois dos 40 anos, independente de sintoma, a prevenção do câncer de mama. Não que não seja importante, isso é muito importante. Mas veja bem, a gente está falando de uma doença que é mais prevalente e mata mais do que essas que a gente costuma ter culturalmente a prevenção. Então, mulheres acima de 40 anos, independente de sintoma. Olha, já peguei paciente de consultório 45 anos, nunca tinha feito um eletro, não tinha ainda medida da pressão arterial. Então, isso precisa, porque são doenças silenciosas e que muitas vezes elas só vão se manifestar depois que já está tendo um evento. A gente tem que desmistificar isso de que mulher é protegida pelos hormônios, de que mulher jovem não infarta, de que mulher jovem não tem doença coronariana, não tem AVC. E colocar a avaliação cardiológica como parte da rotina da mulher também. Muito Entendeu? bom, doutora. Eu estou muito feliz de ter lhe trazido para esse programa, para a gente falar, até porque, gente, é uma cardiologista especialista, tá? Que traz para a gente a informação da ressonância, traz a informação da tomografia, do que se faz necessário ser avaliado. Então, eu quero agradecer e queria que você falasse como as pessoas fazem para ter mais informações. Sabemos que você tem seu Instagram e tem como as pessoas poderem entrar em contato com você e poder já se cuidar. Não espere a doença chegar. Vá lá e elimine ela logo de cara. Não é não, doutora? Muito obrigada, Vanusa. Gente, atualmente eu estou atendendo em 4 clínicas aqui em Teresina, na UDI do Jockey, no Hospital São Marcos. Estou atendendo também na clínica Lucide Portela e na Med Imagem Jockey, onde eu faço tomografia e ressonância cardíaca. E atendo como cardiologista na UDI do Jockey. Estou sempre à disposição, o que precisarem. Tem um Instagram também, doutora Otávia Veríssimo. E estamos juntos. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. Eu adorei estar aqui, adorei conhecer você. Nossa, eu gostei demais, até porque saúde, né, doutora? A gente tem que pensar na saúde da gente, eu vou pensar na minha saúde também. A doutora falando aqui, eu dizendo, e tu? E tu? E tu? Te olha, viu, Vanusa? Te cuida, viu? Doutora, muito obrigada. Continua aqui com a gente, porque a gente fica extremamente feliz de saber que podemos cuidar da tua saúde, não só no mês de março, mas a gente quer bater nessa tecla, porque o mês de março, para mim, é todo dia Dia Internacional da Mulher.